Boa noite, meninos da terceira série. Minha voz não tá muito 100%, mas eu resolvi gravar essa aula aqui porque teve alguns alunos que pediram, da outra vez também não estava legal. Mas enfim, eu acho que falando baixinho vocês vão conseguir captar tudo que eu tenho a dizer. A prova é muito simples, sobre todo o texto que eu passei sobre polímeros, tá bom? E foi um texto bem tranquilo, tá? O assunto de polímeros, mesmo no ensino médio, ele progride bastante. Tem muita informação aí que nós não trabalhamos, mas nós trabalhamos algumas informações básicas que são muito importantes e podem ajudar vocês em diversas outras situações. Então, nós trabalhamos essa seguinte frase aí. Plástico, e ela vai cair na prova, tá? Plástico é um material polimérico constituído por substâncias orgânicas sintéticas. Então, eu estou falando do plástico, tá? Não deem muita atenção nisso aqui, isso que tem a ver mais com o significado da palavra. O plástico, então, estamos falando de um polímero, e aí existem polímeros que são sintéticos e tem polímeros que são naturais, como, por exemplo, as proteínas são polímeros naturais, são moléculas muito grandes. O DNA é um polímero natural, a borracha, né, quando a gente está falando do látex, aquele que vem lá da árvore, é também um polímero natural. Não estou falando de qualquer tipo de borracha, estou falando daquela borracha lá da árvore. Nós temos o âmbar e alguns outros polímeros naturais. Agora, quando o polímero ele é constituído por substâncias sintéticas, ele é feito no laboratório, então ele é plástico, tá? A gente chama de plástico. A gente não chama o DNA de plástico, mas a gente chama o polietileno de plástico. A gente chama a borracha do sapato da Nike de plástico também. Polímero é uma mistura de macromoléculas que apresentam unidades estruturais que se repetem. Que unidades estruturais são essas? Quando eu falo que é uma grande molécula, ela é tão grande e ela vai repetindo, 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 a mesma coisa, tá? Essa mesma coisa que vai repetindo são os nossos monômeros, tá? E aí eu coloco aquela analogia, por exemplo, do clipe para você, que eu mostrei em sala de aula. O clipe é um monômero. Quando eu vou grudando os clipes, eu estou criando a polimerização e repare que na polimerização eu vou ter vários monômeros iguaizinhos. O polímero, então, ele é um material, porque ah, cada molécula desse mesmo polímero, ela pode ter um tamanho diferente da outra. E as substâncias, elas são todas iguaizinhas. Mas já que o polímero não é igualzinho, a gente chama ele de material, pois um único monômero forma moléculas de diferentes tamanhos, coisas que a gente conversou na aula, tá? Super simples. Vamos ver, por exemplo, o que acontece com o eteno ao formar o polietileno em uma reação de polimerização. A gente também mostrou isso aqui na sala de aula. Não esqueça o que é eteno. O que é eteno mesmo? O et tem dois carbonos. En tem uma ligação dupla entre carbonos. O é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, esse é o nosso eteno. O que acontece no eteno se é uma reação especial de polimerização? Essa ligação dupla aqui, ela quebra, tá? E eu vou ter um monômero. Eu vou ter a criação aqui de um monômero. Eu uso essa chave aqui só para representar que esse é o pedaço chamado monômero que se repete N vezes. E aí, da mesma forma que eu acabei de mostrar, eu tenho lá um monômero lá do eteno, gruda no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro. Vai formando uma molécula bem grandona e chega um momento que para. É aqui uma molécula de polietileno, tá? Que é um plástico. E aí eu também passei essa classificação para vocês do plástico termorrígido, do termoplástico, do elastômero, que é uma borracha, e da fibra, que tem a ver com o comportamento mecânico dessas substâncias, tá? E eu correlacionei isso daí aos plásticos lineares e aos plásticos tridimensionais. Olha que desenho bonito. Bem bonito, né? Bem um pouquinho diferente do que eu fiz. Mas bem compreensível também o que eu fiz, né?
Então, o plástico linear, o que que eu tenho nele? Uma capacidade, uma facilidade de ser moldado, como, por exemplo, o termoplástico. Ele é fácil de ser moldado. Se eu aqueço ele, é fácil de essas trancinhas aí ajudar eu mudar a forma do meu plástico, com um pouquinho de aquecimento. Mas se o plástico ele é tridimensional, como uma borracha, um termorrígido, mesmo aquecendo, eu não consigo moldar este plástico. Então, portanto, um termoplástico, ou, desculpa, um plástico que é tridimensional, que tem essa característica aqui, é muito difícil de reciclar, tá? Epa, deixa eu digitar que é melhor. Muito difícil de reciclar. Mas o meu plástico linear já é uma substância bem fácil de reciclar. O que significa se é fácil ou não de reciclar, não quer dizer que seja reciclado, né? Isso é uma questão complexa. Porque, por exemplo, quando você fala de reciclar latinha de alumínio, é porque você pegar o minério da bauxita para transformar em alumínio é muito mais caro do que você simplesmente pegar aquele alumínio usado e renovar ele, reciclar. Mas fazer plástico novo é muito mais barato do que reciclar o plástico usado. E aí são questões econômicas, né, que acabam interferindo, né, independente do que a gente acha mais interessante ou não. E para finalizar, eu trouxe para vocês uma ideia bem rápida que eu não trabalhei bem em todas as turmas, mas ela é muito simples, tá? É a ideia da substituição, da eliminação e da adição. Vou até pegar aqui como está na prova, para que vocês não tenham dúvida que é uma coisa bem simplesinha, tá? Eu vou ter que ler essa parte da prova aqui que eu acho que é mais interessante trabalhar assim. A formação do polietileno é uma reação de substituição, uma vez que a gente tá vendo um grupo de moléculas ser substituído completamente. Substituído completamente? O que isso quer dizer? É como se você pegasse uma reação A, B mais C e o produto dessa reação fosse AC mais B. Tá vendo que o B está sendo substituído? A gente não vê isso lá na reação da formação do polietileno. Não tem ninguém sendo substituído, tá? Então, essa afirmação estaria errada. Vamos ver a outra. A formação do polietileno é uma reação de eliminação, uma vez que vemos um grupo ser completamente removido, um grupo de moléculas. Não tem nenhum grupo de moléculas sendo removido nessa reação, tá? Removido seria, por exemplo, se eu tenho A mais, opa, se eu tenho AB e de repente o meu produto pode ser, por exemplo, A mais B. Eu tenho uma remoção completa ali do grupo de uma molécula. Isso não está acontecendo na minha reação. E na outra afirmativa, eu posso falar, por exemplo, a formação do polietileno é uma reação de adição, uma vez que rompe-se a insaturação e adiciona-se outros monômeros, tá? Então, essa reação aqui, ela é sim uma reação de adição. Por que que acontece? Eu rompo a minha insaturação ali, tá? Essa é a insaturação que está sendo quebrada. E a partir do momento que ela é quebrada, eu pego outro eteno, no caso, outro eteno que também está sendo quebrado, para formar com outro que está sendo quebrado, outro que está sendo quebrado, outro que está sendo quebrado. Eu vou formando todos até formar o meu polietileno. Tudo bem? Então, eu estou adicionando vários monômeros do polietileno uns aos outros para formar a nova molécula. Por isso que é uma reação de adição. Tudo bem? Eu espero que essa revisão tenha sido tranquila, que vocês tenham compreendido tudo que eu falei. Leiam a prova com bastante atenção, porque, novamente, é claro, tem aquelas questões lá na prova que, por exemplo, vai lá a alternativa falar assim: ah, o texto falou que é isso. Aí você lê o texto falou que é isso mesmo? Porque se o texto falou, beleza. Se o texto não falou nada disso, é falso, né? O texto não disse, tá dizendo ali na alternativa que o texto falou, tá de brincadeira, né? Não é verdade, não é verdade. Bastante atenção
boa prova, com certeza é uma prova que você pode gabaritar. Porque, é claro, eu fiz essa prova para você gabaritar, que eu acredito no seu potencial, tá bom? Boa noite.